Querido amigo que vive no mundo ao lado, escrevo com calma e com o coração aberto. Hoje quero contar como a nossa vida mudou quando cada escolha ganhou um número na tela. Aqui chamamos esse número de índice de autonomia, ou simplesmente IAU. Ele aparece no relógio do pulso e também nos óculos de quem quiser ver. É como um velocímetro que não mede passos, mas vontade. Quando penso em você, lembro que esse número deve parecer estranho. Também foi estranho para mim no começo. Eu estava no café da esquina quando vi o meu IAU cair de 78 para 39. O garçom sugeriu a sobremesa e a minha vontade encolheu. Percebi que eu dizia sim por costume e por simpatia era mais. Respirei fundo e pedi apenas um café forte. O IAU subiu para 66 e eu ri de mim mesma. Mas aquele dia entendi que nem toda decisão é realmente minha. Aqui ninguém é obrigado a mostrar o IAU o tempo todo. Mas esconder um número nos momentos importantes gera desconfiança. Em contratos, exames, entrevistas e votos, quase todos liberam um marcador. Minha mãe dizia que confiança não se pede, se oferece. Ela hoje oferece o IAU sem que ninguém peça. O sistema nasceu para proteger gente em situação de pressão. Muitos sofriam abuso no trabalho e em casa e não tinham como provar. O IAU trouxe pistas sobre coação e dependência. Não decide para ninguém, mas acende um lampejo de atenção. Há quem chame isso de lanterna moral. Quando duas pessoas negociam, o IAU de cara uma dança na tela. Às vezes os dois caem para baixo de 20 e a conversa para. Nesse ponto a lei permite uma pausa e um mediador. Eu mesma já pedi essa pausa e uma compra de apartamento. O corretor era gentil demais e eu não conseguia dizer não. Meu IAU estava a 24 e eu tremia. Depois do intervalo voltei com 62 e assinei outro contrato melhor. Nem tudo, porém, é claro como gostaríamos. O sistema mostra também a margem de erro a cada leitura. Essa margem aparece como um halo cinza ao redor do número. Quando o halo é grande, a leitura é frágil e pede cuidado. Aprendemos a não tratar o IAU como juiz. Ele é só uma bússola que precisa do mapa da história. Eu guardo registros das minhas decisões importantes. Esses registros ficam criptografados e só eu posso abrir. Quando autorizo, o perito lê comigo e explica o que viu. Não é raro o perito dizer que faltam dados. Nesses casos a conversa vale mais do que o mostrador. Meu irmão sofreu na pele quando confiou apenas no número. Ele pediu a namorada em casamento com o IAU dela 54. É um dia de chuva e a família toda por perto. Ela disse sim, mas meses depois confessou que se sentiu empurrada. O IAU dela cai perto de multidões e de câmeras. O casamento terminou como começa um silêncio. Eles ainda se falam com respeito, mas o assunto dai. Ele me disse que a vontade precisa de espaço e tempo. Eu concordei e abracei meu irmão como se fosse domingo. Desde então, muitos casais combinam rituais de decisão. Mas com um passeio sem celular e sem telas antes de promessas grandes. Nesses encontros o IAU fica oculto por acordo. É como acender velas e ouvir o próprio peito. Algumas igrejas daqui defendem esse tipo de silêncio. Outras preferem que tudo seja medido para evitarem danos. No fim, a fé de cada um encontra seu caminho. Há uma comunidade que chama esse gesto de jejum de influência. Eu já participei e foi curioso e libertador. Passei um fim de semana inteiro sem escolher quase nada. Amigos decidiram por mim onde comer e onde dormir. Eu aceitei o roteiro e deixei o IAU chegar a 11.
Me senti leve como quem aprende a confiar outra vez. Quando voltei à rotina, meu IAU parecia mais estável. Descobri que vontade também precisa de descanso. Há empresas que oferecem férias de decisão como benefício. Nelas você tira dias para não decidir tudo sozinho. Um consultor ajuda a distribuir tarefas e pesos. Em trabalhos duros isso salva muita gente do esgotamento. Falamos disso como burnout e autonomia. Eu senti quando liderei um projeto que amava demais. Quanto mais eu queria aceitar, mais no IA oscilava. Eu tentava controlar tudo e ficava refém da própria cobrança. Uma colega sugeriu dividir escolhas em partes pequenas. Eu aceitei e uma cadeira parou de despencar a cada dúvida. As equipes agora desenham mapas de influência antes de decidir. O mapa mostra quem pressiona sem querer e quem inspira com cuidado. Às vezes o líder é carismático e derruba o IAU do time inteiro. Nem sempre é má intenção, é só a briga de um mais em sala pequena. Esses líderes aprendem a falar menos e a perguntar mais. Agora contamos até 4 antes de dar opiniões fortes. O silêncio curto protege quem ainda não achou a própria fase. A escola também mudou por aqui. Crianças aprendem a negociar sem humilhar o colega. Elas treinam dizer não com gentileza e ouvir sem atropelar. Um professor antigo me disse que isso parece básico. Eu respondi que básico não significa fácil. No fim do semestre, turmas celebram decisões corajosas. O troféu não é para quem manda, é para quem consegue ouvir. O IAU ajuda, mas aplaudimos a história que o sustenta. Há também o lado escuro que você deve imaginar. Gente esperta tenta enganar o marcador todo dia. Sugiram músicas que confundem a leitura por alguns segundos. Existem perfumes que prometem elevar o IAU em reuniões. Consultores vendem rotas de decisão como se fossem trilhas de viagem. Eles dizem para você assinar na terça e não na quinta. Alguns truques são fofos e outros são perigosos. O governo proibiu remédios que mexem diretamente no marcador. Mesmo assim há mercado cinza e muita propaganda falsa. Uma amiga quase comprou um chá milagroso. O rótulo prometia subir o IAU para além de 90 em minutos. Felizmente ela pesquisou e descobriu que era só açúcar e marketing. Rimos juntas, mas depois ficamos pensativas. É fácil querer atalhos quando a vida exige decisões difíceis. Nesses momentos eu escrevo cartas como esta. A carta obriga a pôr a vontade em palavras quietas. Palavras claras ajudam o IAU a se alinhar com o que importa. Não é um milagre, é só prática honesta. O direito também se reinventou com tudo isso. Hoje existe o crime de manipulação de autonomia. Ele acontece quando alguém provoca a queda do IAU de outro por meios ocultos. Pode ser assédio sutil, chantagem emocional ou fraude. Tribunais analisam nós com cuidado e com perícia independente. Muitas vezes a prova não é um número, é o padrão no tempo. Repetições revelam o que um pico isolado não revela. Eu acompanhei um caso em que um contrato foi anulado. As duas partes estavam abaixo de 15 durante quase toda a conversa. O juiz não puniu ninguém, mas pediu mediação e nova tentativa. Depois de semanas, assinaram algo mais simples e justo. Essa história me ensinou a desconfiar de ofertas urgentes demais. Pressa é uma fumaça que embaralha o IAU. Quando sinta a fumaça, abra a janela do tempo. Eu digo que preciso de um dia para pensar. Quase sempre o mundo não acaba nesse dia. A política aqui encontrou um uso dado para o IAU. Campanhas exibem o índice do voto espontâneo de 1 maio.
Isso às vezes vira um enjoo de mostrar força moral. Eu desconfio quando falam em pureza de vontade como medalha. O voto continua secreto, mas a pressão pública cresce. O risco é confundir autonomia com superioridade. Já vi gente atacar vizinhos por suposta fraqueza. Esse erro fere a cidade e seca a conversa. Movimentos cívicos lembram que o índice é ferramenta, não altar. Eles promovem debates com regras de gentileza e pausa. Gosto desses encontros que parecem feira de ideias. Cada mesa tem água, tempo e pergunta sem dono. Saio deles com o peito mais comprido. Religiosas também dialogam com o IAL de formas diferentes. Algumas comunidades defendem decisões não medidas em ritos sagrados. Outras veem no IAL proteção para quem voa perto do abuso. Um padre amigo me disse que medida ajuda quando o amor adoece. Ele também disse que mistério precisa de sombra para viver. Eu o ouvi com atenção e voltei para casa em paz. Em outra ponta existe uma seita que celebra a entrega total. Eles buscam IAL de argumentos e de confiança. Eu os visitei por curiosidade e saí intrigada. Confiar pode ser belo, mas virar pedra pode ser cruel. A minha vizinha vive no extremo oposto. Ela orgulha-se de manter o IAL sempre acima de 95. Conversar com ela cansa e fascina ao mesmo tempo. Tudo vira teste de força interior e de disciplina. Às vezes sinto falta de uma brecha para brincar. Descobri com ela que autonomia sem afeto vira deserto. Ela também aprendeu comigo que afeto sem escolha vira pântano. Entre o deserto e o pântano buscamos um jardim. No trabalho criei um ritual que posso te ensinar. Primeiro escreva a decisão em uma linha curta. Depois escreva porque quer isso em outra linha. Em seguida pergunto quem pode estar puxando essa vontade. Se a resposta traz nomes demais, eu peço mais tempo. Se traz só meu nome, eu avanço com cuidado e com alegria. Esse pequeno método estabiliza meu IAL sem truques. Um dia a cidade inteira ficou sem marcador por algumas horas. Foi um apagão raro e silencioso. Os relógios pararam e os óculos falharam. Pessoas no mercado congelaram diante de escolhas simples. Eu me vi pedindo ajuda para decidir o sabor de um suco. Parecia engraçado, mas doeu perceber a dependência. Mais tarde um ônibus peidou o freio perto da praça. Uma jole ficou presa entre bancos e gente em pânico. Eu corri sem pensar e pedi que todos recuassem. Organizei 3 fileiras e puxei a alavanca de emergência. Ninguém sabia meu IAL naquele momento. Depois do susto, pessoas disseram que viram liberdade no meu gesto. Eu tremi por horas e ri e chorei. Talvez a liberdade mora em lugares que a medida não alcança. Não digo isso para negar o valor do sistema. Digo para lembrar que a vida é maior do que a régua. Minha rua se reuniu naquela noite para conversar. Contamos histórias de escolhas que moldaram quem somos. Algumas eram pequenas como tocar de caminho para casa. Outras eram grandes como aceitar um perdão atrasado. Em todas elas havia risco e cuidado. O IAL voltou ao normal, mas a vizinhança mudou. Começamos a usar o número como farol e não como martelo. Pais passaram a perguntar menos e a escutar mais. Filhos passaram a explicar com paciência e com graça. Até o dono do bar aprendeu a oferecer menos empurrões. Ele agora pergunta se a pessoa quer tempo antes da sobremesa. Ele sorri quando o IAL sobe sem truque. Quando falo de tudo isso, às vezes me chamam de indiano. Eu respondo que ingenuidade é crer que a régua cura sozinha.
O que cura é o encontro sincero entre gente imperfeita. Nosso mundo fez uma aposta e ganhou pistas valiosas. Também ganhou novas formas de eu. Eu aceito os dois lados e sigo aprendendo. Uma coisa boa é que a linguagem ficou mais precisa. Antes dizíamos que alguém é fraco ou forte sem pensar. Agora falamos em contextos de ajuda ou atrapalham. Essa mudança abre portas menos violentas. Ela permite que a pessoa cresça sem humilhação. Em casa eu uso palavras simples quando algo pesa. Eu digo que não consigo decidir isso hoje com leveza. Peço que a conversa volte amanhã depois do jantar. Meu companheiro concorda e traz chá de camomila. Não é o chá milagroso, é só carinho quente. E o carinho ajuda a vontade a respirar. Há dias em que sinto o Uriel como música. Ele sobe quando danço e cai quando me escondo de mim. Ele sobe quando durmo bem e cai quando pulo as refeições. Coisas simples movem montanhas pequenas. Eu me alimento com grãos, frutas e umas besteiras felizes. Caminho 20 minutos toda manhã. Essas rotinas não são regras, são cuidados de jardim. Conheci pessoas que perderam o medo de pedir ajuda. Antes elas achavam que pedir ajuda derrubaria o real. Descobriram que o número sobe quando a ajuda é bem recebida. Autonomia não é solidão, é parceria bem escolhida. Em romances, essa ideia ganhou força bonita. Aplicativos de encontro agora mostram modos de decidir. Há perfis que preferem improviso e outros que amam planejamento. Eu escolho quem dança no mesmo ritmo que o meu. Saio com alguém que pedir consentimento até para segurar minha mão. Pode parecer exagero, mas eu me senti vista e segura. O Iau subiu suave e o beijo chegou com calma. Lembro desse dia com um sorriso discreto. A cidade criou também um serviço de mediação para brigas curtas. São profissionais treinados para acalmar conversas caseiras. Eles ensinam frases que não ferem e perguntas que abrem. Meu prédio contratou 2 sessões depois de um ruído no corredor. Moradores saíram com menos raiva e mais vizinhança. Às vezes penso que crescemos um pouco como comunidade. Eu mesma mudei o jeito de olhar para os anúncios de rua. Antes eu ria de slogans que mandavam ser feliz. Hoje eu percebo quantos empurrões sutis existem na cidade. Coloco filtros nos óculos para reduzir gatilhos de compra. Esse filtro torna as vitrines menos brilhantes. Com isso eu ganho silêncio para escutar meu desejo real. Não fico rígida, só fico mais atenta. Falar de atenção me leva a uma história do meu pai. Ele ia comprar um carro usado que parecia perfeito. O vendedor era simpático e habilidoso na conversa. O IAL do meu pai caiu para 28 sem que ele notasse. Eu vi o halo de erro alto e pedi um teste mais longo. Durante o teste a marcha falhou 2 vezes. Meu pai agradeceu e comprou outro carro dias depois. Ele me disse que amor sem atenção vira descuido. Eu guardei a frase como quem guarda uma foto antiga. No trabalho público, o IAL virou pauta de formação. Policiais treinam para reduzir quedas de autonomia em abordagens. Médicos treinam para explicar riscos sem aterrorizar pacientes. Assistentes sociais aprendem a reforçar escolhas sem impor palavras. Pequenos ganhos salvam dignidades discretas. Quando tudo dá errado, voltamos ao começo com humildade. Os jornais gostam de casos extremos e de manchetes duras. Eu leio as notícias e depois procuro histórias inteiras. Histórias inteiras quase sempre trazem pessoas comuns fazendo o possível.
O IAL é somente muitas ferramentas de cuidado. Ele nos lembra que influência existe em todos os lados. Ele pede que escolhamos com menos culpa e mais consciência. Eu sigo tropeçando e aprendendo, como sempre. Às vezes desejo que você pudesse me ver na janela. Eu faria café e abriria um caderno no meio da mesa. Escreveríamos juntos as escolhas da semana. Riscaríamos linhas que não precisamos atravessar. Secaríamos com carinho as que merecem coragem. Descobriríamos que a coragem gosta de companhia. Em noites frias eu reviso velhas cartas minhas. Nelas encontro decisões que hoje eu faria diferente. Não me culpo como antes, eu me explico. A explicação é uma bênção para quem deseja continuar. Amanhã terei uma conversa importante com meu chefe. Quero propor um novo ritmo para o projeto principal. Vou levar dados, histórias e um pedido claro. Também vou levar a lembrança do ônibus que da praça. Quando a vida chama pelo nome, a régua fica pequena. Eu desejo manter essa lembrança como guia e abrigo. Desejo também que você guarde as suas. Elas são bússolas que não quebram fácil. Se um dia vier nos visitar, mostrarei a rua ao entardecer. O sol bate na parede do edifício como se fosse abraço. Nesse momento os marcadores parecem tirar um cochilo. As pessoas param para conversar de verdade. Eu sempre ganho em coragem nesse cenário simples. Coragem aqui virou amizade com o próprio limite. Ninguém é herói o tempo todo e está tudo bem. O importante é não vender a alma por confete. Também é importante pedir desculpa quando erramos o tom. Já pedi algumas e recebi outras. Elas foram pontos que eu achava impossíveis. Volto a você com um pedido de troca. Escreva sobre uma decisão que te moldou de forma suave. Não precisa ser feito grandioso nem cinematográfico. Pode ser o dia em que você aprendeu a dizer não. Pode ser quando você disse sim com alegria madura. Quero ler e imaginar como seria seu IAL naquela hora. Talvez nem precise de número para o entender. O afeto atravessa esses mundos como luz por uma janela limpa. Eu termino essa carta com paz e expectativa doce. Sinto que você está perto mesmo quando está longe. Obrigada por caminhar comigo até aqui nessa leitura. Minha mesa está cheia de migalhas de pão e ideias. Isso me faz rir e respirar aliviado. Vou fechar o caderno e abrir o corpo para o descanso. Antes de dormir, deixo uma promessa sincera. Continuarei escrevendo enquanto a vida pedir conversa. Eu confio que você continuará escutando com bondade. Com esse pacto simples seremos amigos. Agora me despeço com um abraço que cabe em uma frase. De sua amiga que vive no mundo ao lado, com carinho e com coragem. Obrigada por escutar essa carta até o final. Se você gostou, deixe um like e inscreva-se no canal. Escreva um comentário com a sua própria história de escolha. Se quiser apoiar, use o QR no canto do vídeo ou o link da descrição. Na descrição você também encontra obras de outras séries muito diferentes. Eu me despeço e te convido a voltar no próximo episódio.